Existe uma explicação popular para os juros altos do Brasil que soa quase óbvia. O brasileiro é imediatista, gasta tudo, não poupa. Então, o dinheiro é caro. Nesse sentido, os dados até confirmam a primeira parte. Mas quando você segue os números até o fim, chega numa conclusão bem mais incômoda. O imediatismo brasileiro é real. Só que ele não é a causa do juro alto. Ele é o sintoma de outra coisa. E essa outra coisa tem nome, tem sobrenome e rendeu um prêmio Nobel. Começando pelo que os dados mostram. Em economia comportamental, existe um conceito chamado desconto hiperbólico. Traduzindo, é o quanto a gente desvaloriza o futuro em troca do agora. Todo mundo prefere R$ 1.000 hoje a R$ 1.000 daqui a um ano. Isso é normal. A questão é o tamanho desse desconto. Estudos experimentais feitos no Brasil, com escolhas monetárias reais, encontram taxas de desconto altas e comportamento impaciente. As pessoas exigem um prêmio grande para esperar, e isso aparece na vida real. A taxa de poupança do país caiu pelo terceiro ano seguido, chegando a 14,5% do PIB. Baixa até para padrões de países emergentes. Até aqui, a narrativa fecha. Brasileiro impaciente, poupa pouco, juro alto. Fim de papo, certo? Errado. É exatamente aqui que a coisa desanda. Porque a poupança baixa simplesmente não dá conta de explicar o tamanho do nosso juro. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, cruzou a taxa de poupança e o juro real de vários países emergentes. E sim, existe uma relação. Quem poupa menos tende a ter juro maior. Mas o Brasil não está na curva. O Brasil está muito acima dela. É o que os economistas chamam de outlier, uma aberração estatística. Países com poupança parecida com a nossa, como Uruguai e África do Sul, têm juro real muito menor. E aqui vem o número que devia estar em toda a manchete. Se o único fator fosse a nossa baixa poupança, a relação estatística preveria um juro real na casa dos 2,5% ao ano. A gente paga várias vezes isso. Ou seja, tem um buraco gigante entre o juro que a nossa impaciência justifica e o juro que a gente realmente paga. Alguma coisa está preenchendo esse buraco. E não é o comportamento do consumidor. Se não é só o cidadão impaciente, o que é? 3 forças, que na verdade explicam por que o próprio brasileiro aprendeu a ser impaciente. Primeira, trauma histórico. Este país viveu hiperinflação e confisco de poupança dentro da memória de muita gente viva. Quando o seu passado te ensina que o dinheiro guardado pode derreter ou ser bloqueado da noite para o dia, descontar o futuro pesadamente deixa de ser um defeito de caráter e vira uma decisão racional. A impaciência é uma cicatriz, não um gene. Segunda força, a inflação de hoje. Boa parte da população não deixa de poupar porque quer torrar tudo. Deixa de poupar porque a inflação, que pesa mais sobre os mais pobres, simplesmente não sobra reserva para guardar. Parte do imediatismo é, na real, falta de renda. E a terceira força é a mais importante, e a que a maioria dos vídeos sobre isso ignora. O maior imediatista do Brasil não é o cidadão, é o Estado. E aqui entra o Nobel. Em 2004, Finn Kydland e Edward Prescott ganharam o Prêmio Nobel de Economia por uma ideia formulada num artigo de 1977 com um título que diz tudo: regras e não discricionariedade. O problema que eles descreveram se chama inconsistência temporal. Funciona assim: um governo promete hoje que vai ser responsável amanhã. Inflação baixa, contas em ordem. As pessoas fazem seus planos acreditando nisso. Mas quando o amanhã chega, o governo sente a tentação de quebrar a promessa. Baixar juro na marra, gastar mais, dar um estímulo antes da eleição. O problema é que as pessoas não são bobas. Elas anteveem a traição e se protegem com antecedência, cobrando juro mais alto desde já.
Tem uma analogia que os próprios economistas usam para explicar isso, e é perfeita. Pensa num pai que ameaça castigar o filho, mas nunca cumpre. O que a criança aprende? Que a ameaça é vazia. Aí ela para de levar a sério qualquer promessa daquele pai. Com o Estado é idêntico. Um governo que promete disciplina há décadas e entrega déficit crônico perde a credibilidade. E sem credibilidade, cada promessa nova nasce morta. O mercado precifica isso. O nome desse preço é prêmio de risco, e ele é a maior fatia daquele buraco que a gente viu no gráfico. Repara na inversão que isso provoca. A pergunta deixa de ser: por que o brasileiro é impaciente? E vira: por que o brasileiro deveria confiar no longo prazo se as instituições nunca deram motivo? O juro alto para de ser um julgamento moral sobre um povo e vira um espelho do quanto esse povo aprendeu a desconfiar das próprias instituições. E tem uma última camada, porque essa desconfiança não fica só dentro do Brasil. Vivemos um mundo mais fragmentado e mais perigoso. Guerra no Oriente Médio empurrando o petróleo, bancos centrais sob pressão política, capital global correndo para onde se sente seguro. Nesse tabuleiro, o dinheiro é um só e disputadíssimo. Um país que carrega décadas de desconfiança institucional não compete por esse capital de graça, paga um pedágio. O juro brasileiro, no fim, não se decide só em Brasília. Ele é o preço que o mundo cobra para emprestar para quem ainda não provou que cumpre a palavra. Então, respondendo à pergunta do início, sim, o brasileiro desconta o futuro mais que os outros. Mas ele aprendeu isso na marra, com um Estado que é o primeiro a não conseguir se comprometer com o amanhã. O juro mais alto do mundo não é a conta da nossa impaciência. É a conta da nossa desconfiança. E cada ponto percentual dela foi construído, promessa quebrada após promessa quebrada. Um país não paga juro alto porque seu povo é impaciente. Ele paga porque suas instituições ensinaram esse povo a não acreditar em amanhã. Se esse vídeo te fez pensar, deixa um like, escreve nos comentários o que você achou e se inscreve no canal.